O sexto selo do Apocalipse está nós continuando, né, onde nós paramos, no Apocalipse capítulo 6, versículos 12. Jesus está desselando, né, o livro que ele pegou da mão de Deus Pai. E agora está chegando então o sexto selo. No sexto selo então começa a dizer o seguinte: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por forte vento deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Este é o cenário descrito pelo profeta na abertura do sexto selo. Praticamente ele está descrevendo o fim aqui. Depois ele vai ampliar esse tema. Aqui ele está descrevendo já praticamente a volta de Jesus, né? Então ele disse aqui que ele viu, quando o Cordeiro abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. Nós vimos acompanhando desde os cavalos do Apocalipse até chegar aqui, né, que esse período que começou lá no final do século XVIII, entrando ali no século XIX, quando foi que aconteceu esse terremoto? As profecias, elas às vezes têm aplicação dupla, né? Houve grandes terremotos na história e haverão terremotos terríveis também no futuro. Porém, esse aqui, na abertura desse selo, esse terremoto aqui está se referindo, seguindo o período profético, seguindo o desenrolar da profecia, acompanhando com a história. Está se referindo a um terremoto que houve em 1755, né? Foi em janeiro, 1º de novembro, de 1755, chamado terremoto de Lisboa. Foi um terremoto tão impactante que destruiu metade da cidade de Lisboa. Toda a Portugal foi afetado, mas muitos países da Europa. O terremoto foi sentido até na Groenlândia, na Inglaterra, na França, na Espanha. Na Espanha foi sentido esse terremoto. Junto com ele houve maremoto, né? E esse terremoto, calcula-se que morreu quase 100 mil, de 70 a 100 mil pessoas foram ceifadas nesse terremoto, né? Foi uma cena terrível nesse período. E 30 anos depois, houve o acontecimento chamado o escurecimento do Sol e da Lua, que aconteceu no dia 19 do mês 5, né? Que seria maio, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, de 1780, o grande dia escuro. Foi um dia que está registrado na história que até hoje os astrônomos não conseguiram explicar. O dia nasceu, raiou normalmente, foi muito observado aqui nos Estados Unidos e na Europa, né, que era a maior parte do mundo civilizado. Depois das 9 horas em diante, começou a escurecer, né? E a escuridão foi tão forte que as galinhas começaram a voltar para os puleiros, os sapos começaram a coachar recebendo a noite, a natureza toda estava recebendo a noite, só os homens sabiam que não era hora de escurecer, né? E tiveram que acender as luzes. Aqui em Boston estava acontecendo um julgamento, né? E quando tudo começou a escurecer, muitas pessoas começaram a sussurrar dentro do tribunal que era o dia do juízo final. E o juiz que estava naquele momento julgando um caso, ele disse o seguinte: se é o dia do juízo final, eu não sei, mas de qualquer maneira acendam as velas que eu quero ser encontrado trabalhando, né? E ele mandou acender as velas e o julgamento continuou.
Então há muitos registros desse dia escuro misterioso, né? Que foi seguido depois por uma espetacular queda de meteoros, né? Que parecia realmente estrelas caindo no espaço. A queda das estrelas, na verdade, aconteceu em 1833, perdão, não foi no mesmo dia, né? Foi 13 de novembro de 1833. Né? Então, houve esses dias na história que acompanhou justamente a abertura do sexto selo. Algumas coisas aconteceram nesse período que nos fez os estudiosos da profecia compreender que estaríamos entrando no período do sexto selo. Né? E diz o texto, então, que o que aconteceria depois? Né? O céu, só falta o céu se enrolar, e aqui diz assim, as ilhas serem movidas do seu lugar, seguramente haverão outros terremotos, tudo sugere isso. Né? Então mostra aqui que quando Cristo voltar, deveria ser um motivo de alegria para toda a humanidade, as pessoas deveriam ficar felizes com isso, né? Pelo contrário, aqui diz que os grandes, os poderosos, os reis e muitos dos pobres, até mesmo escravos, não vão ficar muito felizes. Porque a grande maioria da humanidade, meus irmãos, não estão esperando Jesus. A grande maioria dos que têm poder, daqueles que querem viver intensamente no aqui e agora, com as filosofias de todos os cantos desse planeta, né, ensinam as pessoas, você intensamente viva cada dia como se fosse o último, né? Realmente, um dia você vai acertar, né? Viver uma vida de prazer ao máximo. Ninguém está preparado, essa grande maioria, para a volta de Jesus. Volte quando vier. A volta de Jesus será uma surpresa esmagadora para a igreja. Imagine para o mundo que não está nem aí para Cristo nem para a igreja. Não é? O número de crime, de violência no planeta é muito grande. Então aqui diz, grande número dos ricos, mas aí muitos poderiam dizer, então todos os ricos são condenados. Não, nem todos os ricos são condenados. Deus não é rico, não é pobre, Deus é muito rico. Ele disse, eu sou dono do ouro e dono da prata, né? O meu é ouro, minha prata, tudo. Deus é dono do próprio, de todo o universo. E aqui também diz que também escravos e muitas até pessoas que eram livres queriam esconder-se da presença de Deus. Né? E daí, diz aqui, preferiam que as montanhas caíssem sobre ele, prefeririam ser esmagados pelas montanhas do que poder contemplar a face de Jesus. Né? Pessoas que cuspiram na face de Deus, esbofetearam a Jesus muito, esses ressuscitarão, haverá uma ressurreição especial, que Jesus, quando disse lá, quando está sendo julgado, ele falou, tu verás o Filho de Deus vindo na nuvem do céu, para que as palavras de Cristo se cumpram. Caifás, aqueles algozes que o crucificaram, ressuscitarão no derradeiro dia para assistir à volta de Jesus. Né? Enquanto um grande grupo dos mortos só ressuscitarão 1000 anos depois. Né? Então, nós estamos nos aproximando a passo de gigante desse dia. Porque enquanto estamos aqui, você está aí conversando, se alimentando muito bem. Aqueles que moram aqui nos Estados Unidos, então, muitos choram de barriga cheia. Vou lhe dar apenas alguns números da realidade terrível que nos rodeia. Até terminarmos isso aqui, faça alguns cálculos. Você tem uma ideia, né? Lá no Apocalipse 19 fala que uma das mercadorias da grande Babilônia seria almas humanas. Está lá no final do Apocalipse, né? Então, olha só, aproximadamente 1,2 milhões de crianças são traficadas por ano. Né? Isso dá em torno de 3.300 crianças são traficadas todo santo dia no planeta Terra. De todos os países, crianças são vendidas, né? Para muitos lugares, muitos são usadas em rituais satânicos, muitos são vendidas para o mercado do sexo, outros são usados para tirar órgãos, para ser vendido para miseráveis milionários que estouram seu fígado com a cachaça, com as bebidas, depois compram, matam criança para tirar o seu fígado, seu coraçãozinho, né? O grande Rockefeller recebeu três transplantes de coração antes de morrer, né? E já sabemos de onde veio esses corações. Aproximadamente 700 crianças morrem de fome por hora no planeta Terra, por hora. Isso dá em torno de 11 crianças por minuto morrem de fome em nosso planeta. Né? Então, e a violência, em torno de 7.000 pessoas são assassinadas por dia no planeta Terra. Né? E enquanto isso,
a produção de sofredores para a humanidade não para, né? Em torno de 270 crianças nascem nasce por minuto na Terra para alimentar a máquina da destruição e do sofrimento humano, né? Então Cristo, Deus está vendo tudo isso e Ele quer parar essa máquina de sofrimento, de angústia, de dor, porque enquanto uns estão gozando o máximo a vida, milhões estão vendo vidas miseráveis, vidas dolorosas. Pessoas não sabem quantas mães estão sofrendo no mundo porque seus filhos foram sequestrados, quantos pais não dormem mais, têm que fazer terapia, têm que tomar remédio, né? Enquanto muitos estão cantando nas suas igrejas, suavemente embalado por um cristianismo de verniz, né? Por trás dos bastidores, milhares e milhares, milhões de pessoas estão sofrendo miseravelmente. E muitas igrejas hoje estão sendo usadas para o tráfico de seres humanos em muitos lugares do mundo. Religião virou negócio para muita gente que não está nem aí para nada. E muitos dos que estão dentro da própria igreja também não são movidos por amor a Jesus, amor ao Evangelho, mas por amor ao poder, à ostentação, à aparência, né? E outros motivos escusos e espúrios. Por isso que antes da volta de Jesus a igreja será purificada, né? Purificada como? Com o próprio sofrimento, com a perseguição. Ela vai ser pesada justamente porque quem vai dar o teste final é o próprio Satanás. E Deus vai ter que permitir, porque ele nos acusa de que nós queremos ir para o céu por mero interesse. Então Deus tem de permitir o teste. E quando esse camarada faz o teste é terrível, aquele teste que Jesus passou lá no deserto, todos vamos ter de passar, só que de uma maneira muito mais terrível. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, porque somos todos mortais, carnais, falhos, humanos, caídos, né? Num planeta caído. Deus quer nos tirar desse planeta. E Ele está se aproximando, meus irmãos. Que Deus possa ter misericórdia de todos nós. Não devemos julgar as pessoas, porque não sabemos o fim, né? Não, como aqui não se diz em inglês, né? Don't judge a book by its cover, né? Não devemos julgar as pessoas pela aparência, né? Que Deus tenha misericórdia e abençoe aqueles que nesse momento estão divulgando. Eu quero agradecer ao nosso amigo Moisés, que está fazendo essas gravações. Infelizmente não vou continuar fazendo, não vou poder, meu tempo está muito complicado. Continuar fazendo essas gravações da maneira como estamos fazendo, por causa da questão do tempo. Estamos convidando, inclusive, outras pessoas que gostariam de nos ajudar, pastores, adventistas, pessoas que tenham conhecimento, que gostariam também de se engajar nesse projeto e ajudar a divulgar o Evangelho. Ajudar você que ouve, leve para outras pessoas. Nós não ganhamos nada, não estamos buscando dinheiro, não estamos buscando em participação em nada, nós estamos fazendo por amor a isso. E tudo é questão do nosso próprio trabalho, as nossas necessidades. Então, aquele que quiser ajudar, que quiser colaborar com isso, há um espaço, nós não vamos parar de trabalhar, não vamos parar da minha área, continuarei trabalhando da minha maneira, né? Porque a saúde é a cunha para a penetração desse evangelho. E que Deus possa abençoar. E o texto diz que eles ficarão apavorados, porque eles fazem a pergunta, o capítulo 6 do Apocalipse termina com uma pergunta que não tem resposta nesse capítulo, mas vai ter no outro, né? Os próprios homens, ao tomarem consciência da realidade, a verdadeira realidade, não da falsa realidade que o demônio faz as pessoas acreditarem, né? Que cada um escolhe a sua crença, cada um vive do seu jeito, cria o seu mundo. Agora a física quântica está aí ajudando, que tem mundos paralelos. Aqui vai todo mundo, as fichas vão cair e as pessoas vão perceber que existe um Deus, um juiz, e nós temos que ter, there will be accountability, né? Vai haver o acerto de contas. A palavra diz que cada um receberá de acordo com as suas obras. Se você é uma pessoa que ama a Deus, o seu ser humano, de acordo com o que você faz pela vida, pelas pessoas, se você faz diferença na existência, você vive para quê? Meramente para consumir. Há muitas pessoas que se sustentam do dinheiro alheio, do espojo de milhares de pessoas que pagam o seu imposto suado, né? O mundo político está cheio de parasitas que vivem em cima daquilo que é do outro, né? E não produzem absolutamente nada, mas são sanguessugas da existência.
Então o texto diz que cada um receberá de acordo com as suas obras. Por isso que quem começa a lamentar aqui são os grandes, os poderosos, os comandantes. Muitos deles que viveram à custa da miséria, do sofrimento, da dor e da angústia alheia, né? Então chegará esse acordo. Ninguém escapará de Deus. Você pode escapar do juiz, você pode escapar da polícia, você pode enganar sua esposa, seu esposo, seu namorado, mas de Deus não escapamos. Todos chegaremos diante do tribunal, diante do trono, tudo se esclarecerá, né? Então, eles terminam com uma pergunta: chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem? Quem de nós somos puro o suficiente? Nenhum de nós somos puro o suficiente. Se você pensar nas suas próprias obras, que porque você dá o dízimo, porque você vai à igreja, você não merece coisa nenhuma. Todo mundo merece, e realmente é a punição, porque somos todos pecadores. Agora, o capítulo seguinte vai responder essa pergunta. Nós não merecemos, nós merecemos o inferno, porque nós muitas vezes carregamos o inferno dentro de nós. Mas só um poder sobrenatural pode fazer vermes como ser humano, como nós, pessoas que viemos realmente da lama da existência, né? Ter condições de sobreviver numa sociedade de anjos, de seres puros, seres de luz, né? Então, isso não é um processo natural. Ser salvo não é natural, é sobrenatural. Nós não estamos aqui lidando com coisas naturais. Dentro da medicina eu trabalho com uma natural, mas nesse campo agora estamos entrando no território sagrado dentro do espiritual. E se você quer saber quem vai se suster, continue conosco que nós vamos na próxima mensagem, que vai ser, vocês vão ter acesso no domingo, né? Vocês vão saber então quem vai estar pronto, preparado para esse grande dia, quando então se manifestar a ira do Cordeiro. Deus quer salvar o ser humano, mas aqueles que não aceitam terão de receber a sua punição. Ele virá também como salvador para que o esperam, mas vingador para aqueles que mataram cruelmente o seu filho. Jesus não precisava ser morto com requinte de crueldade como fizeram com o Filho de Deus, né? Ele já estava morrendo no Getsêmani pela humanidade. Satanás não precisava usar os pastores do seu dia para incentivar os soldados dos seus dias, né, a fazerem aquilo que representava o Estado. Ali estava a igreja e o Estado unido para punir o próprio Filho de Deus. A maneira como Deus foi tratado aqui na terra. Igreja e Estado unido para combater o próprio Criador. Então vai vir o acerto de conta. Então a ira do Cordeiro se manifestará. Deus vem como Salvador para que o esperam e para vingador para aqueles que não esperam, aqueles que estão machucando ainda o Filho de Deus na figura dos pobres, dos vulneráveis, dos indefesos, das crianças, daqueles que não podem se defender. O próprio Jesus diz: quando fizeste a esses pequeninos, a mim o fizeste. Cristo se identifica com os fragilizados, aqueles que deveriam ser protegidos por aqueles que têm poder e muitas vezes são abusados, são violentados, são traficados, são vendidos como mercadoria. Então, para esses, os ais da palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Senhor, queira abençoar a pessoa que nos ouve e acordá-la para o impacto da realidade, Senhor, e a magnitude dos tempos em que vivemos. Que ela possa aproveitar o tempo que ainda lhe resta para se preparar para a eternidade que já está chegando. Nós te agradecemos por tudo, que a sua palavra, Senhor, não volte para ti vazia, mas que produza frutos para a vida eterna.